1535, uma das frotas portuguesas mais, assim, bem armadas já enviadas para o Brasil, desembarcou onde hoje é o Rio Grande do Norte. E não era qualquer frota, né? Não de jeito nenhum. Estamos falando de 900 soldados, cavalaria pesada, um poder de fogo naval simplesmente absurdo. E o resultado disso? Um desastre! Total. Foram absolutamente aniquilados. Centenas de mortos, embarcações perdidas, os poucos que sobraram tiveram que fugir. Então, a pergunta que fica é: como uma superpotência bélica europeia foi esmagada por forças nativas logo de saída? Pois é, e, bom, entender esse como e esse porquê dessa derrota humilhante é, na verdade, o fio condutor perfeito para desvendar toda a lógica de ocupação do território potiguar. Porque, olha, não foi um acidente. Foi uma falha colossal de leitura geopolítica mesmo. Com certeza. E é com essa provocação que a gente dá as boas-vindas a mais um mergulho profundo nas fontes históricas. A nossa missão hoje é bem cirúrgica, bem estratégica. Bem focada. Exato. A gente vai revisar o panorama geral da história do Rio Grande do Norte com foco total no concurso unificado do Estado. E, mais especificamente, olhando por perfil da banca Instituto Avalia. Que tem as suas peculiaridades, né? Muitas. O material que a gente tem cobre desde o período pré-colonial até a organização administrativa. E olha, o aviso de ouro para quem acompanha a gente hoje é o seguinte: a banca não quer ninguém que só decore uma lista de datas. Eles cobram o encadeamento das coisas, aquela teia de causas e consequências, sabe? O contexto importa muito mais. Sim. Então vamos desempacotar isso. No início do século XVI, Portugal estava tipo nadando em dinheiro com o comércio de especiarias nas Índias, certo? Certo. O Brasil era só um ponto gigante de extração de pau-brasil. Quase um detalhe esquecido. Mas aí, do nada, na década de 1530, a coroa decide que precisava povoar e lotear essa terra toda. Por que essa virada de chave? Então, essa virada acontece basicamente por uma combinação de duas coisas: crise econômica e a paranoia militar. Paranoia militar, gostei do termo. Porque primeiro, a bolha das especiarias estourou. A rota para o Oriente estava super saturada, os custos para manter aquelas frotas eram altíssimos. E a concorrência, bom, derrubou os preços na Europa. A balança comercial de Portugal começou a sangrar de verdade. Eles estavam perdendo muito dinheiro. Muito. E, em paralelo a isso, tinha a ameaça estrangeira, né? Os franceses, principalmente, que simplesmente não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Para eles, o tratado não valia de nada. Nada. Eles já circulavam livremente pela costa brasileira, fazendo contrabando, criando raízes com os nativos. Aí a coroa percebeu aquela regra bem básica da geopolítica: terra não ocupada, terra perdida. E o grande problema aí é que colonizar um continente inteiro custa uma fortuna. E Portugal estava assim com o cofre vazio. Zerado. Zerado. Então eles adotam o que a gente poderia chamar hoje de um modelo de franquias. A metrópole fala tipo, a marca e a soberania são minhas, mas o franqueado assume todos os riscos. Paga a viagem, a segurança e ainda me paga imposto. E esse modelo, né, é o que a gente conhece como as capitanias hereditárias. O território foi fatiado em 15 faixas e entregue aos capitães danatários. E para a prova, é super vital quem está ouvindo lembrar de 2 documentos que formalizavam essa tal franquia. Anotem isso, pessoal. Isso. A carta de doação, que é o que transferia os direitos de exploração e dava autonomia política para esse donatário, e o foral, que era, assim, essencialmente o código tributário. Ele listava os deveres e os impostos devidos à coroa. E dentro dessa estrutura toda, o donatário tinha a obrigação de distribuir terras para atrair os colonos, que é o famoso sistema de sesmarias. Exatamente. E a regra era clara: lotes gigantescos, entregues a católicos que tivessem dinheiro para plantar cana-de-açúcar. Mas, voltando lá para o nosso ponto de partida. O Rio Grande do Norte foi doado a João de Barros e Aires da Cunha. 2 nomes importantíssimos. Sim, e era uma capitania colossal, ia da Baía da Traição até o Rio Jaguaribe. Aí eles montam aquela expedição gigantesca em 1535, aquela que a gente mencionou no começo, e são trucidados. Como é que eles perdem tão feio? Eles perdem porque, basicamente, ignoraram a mecânica das alianças locais. Os portugueses não desembarcaram ali e encontraram tribos isoladas e fracas. Eles bateram de frente com a nação potiguara.
E os potiguares dominavam a região e já tinham uma aliança comercial e militar muito sólida com os franceses. Eles não estavam sozinhos. Não. E aqui a gente precisa entender a mecânica do escambo do pau-brasil. Não era aquela troca ingênua de espelhinho por madeira, sabe? É, exato. Tem um mito muito forte de que o indígena era feito de bobo com bugiganga. Mas, na real, era uma transação super pragmática, né? Totalmente pragmática. Os franceses forneciam ferramentas de metal, tipo machados de ferro. E olha, um machado de ferro revolucionava a vida de uma tribo. Nossa, com certeza. A produtividade ia nas alturas. O que levava, sei lá, semanas para ser desmatado com ferramenta de pedra, passava a levar dias com o ferro. Isso aumentava a produção agrícola, aumentava a capacidade bélica deles e, em troca, os nativos cortavam e entregavam o pau-brasil. Essa dinâmica econômica criou laços muito profundos. Faz todo sentido. Então, quando os portugueses chegam tentando impor submissão, tomar terra para plantar cana, querendo escravizar todo mundo, eles dão de cara com uma muralha bélica franco-potiguar. E as táticas de guerrilha, né? Sim, os potiguaras conheciam o terreno como ninguém e agora estavam munidos de conhecimento e apoio francês. Dizimaram a expedição de Ares da Cunha sem dó. Caramba! E com esse desastre, o modelo de franquia privada faliu de vez lá no norte. E com os franceses ficando cada vez mais confortáveis, o Estado português teve que intervir diretamente. Aí, em 1549, eles criam o Governo Geral na Bahia para tentar centralizar as coisas. Uma tentativa de botar ordem na casa. Só que mesmo assim, a coroa demora décadas para realmente olhar para o Rio Grande do Norte. A ocupação, de fato, só engata no finzinho do século XVI. E sendo um bem frio na análise, não foi porque o Portugal de repente achou o território potiguar maravilhoso. Foi puro instinto de preservação de uma outra área. Exatamente. O alvo deles era proteger a galinha dos ovos de ouro, que era a capitania de Pernambuco. O dinheiro estava lá. O dinheiro estava lá. A produção açucareira pernambucana era o verdadeiro motor da economia colonial, só que estava sob ameaça constante. Os franceses e os potiguaras usavam aquele litoral potiguar como uma base de operações para lançar ataques lá para baixo, contra Paraíba e Pernambuco. Entendi. Então virou uma questão de segurança nacional para eles. Isso, para garantir a segurança do açúcar, era imperativo eliminar a ameaça ao norte. E claro, tinha também um projeto um pouco maior de expansão para dominar o litoral todo até a foz do rio Amazonas. Tá, e a estratégia de conquista para resolver isso foi uma mistura brutal de força militar com persuasão religiosa, né? Bem isso. As figuras centrais que a coroa enviou foram Manuel de Mascarenhas Homem e Feliciano Coelho. E a primeira grande jogada, a âncora dessa ocupação toda, foi a construção do Forte dos Reis Magos. Começou com barro e madeira lá no dia 6 de janeiro de 1598. Isso, dia de reis. E mais tarde ganharia aquela forma definitiva em pedra que a gente conhece. O forte era a cabeça de ponte militar. Mas tem um detalhe, construir um forte é só erguer paredes, né? Não garante de jeito nenhum o controle do território. Não adianta nada se você não consegue sair do forte sem levar uma flechada. Exato. As batalhas no entorno eram banhos de sangue diários. Os relatos da época falam de centenas de nativos mortos em confrontos diretos. E os portugueses viviam praticamente sitiados lá dentro. Ficou claro muito rápido que tentar exterminar uma população nativa tão numerosa e guerreira não era só cruel, era logisticamente impossível e insustentável a longo prazo. E é bem aqui que entra uma mudança tática que é fascinante para quem estuda para Vale. Já que a espada não estava resolvendo, eles trouxeram uma cruz e a diplomacia. E uma figura de transição que foi absolutamente essencial aí foi o Jerônimo de Albuquerque. Nossa, Jerônimo de Albuquerque é um nome obrigatório em qualquer prova sobre isso. Ele era mestiço, filho de um português com uma indígena tabajara. Então ele transitava perfeitamente pelos dois mundos. Conhecia os costumes, falava a língua. Um diplomata perfeito para o momento. Perfeito. E ele não agiu sozinho, ele trouxe para a linha de frente de negociação os jesuítas. Gaspar de Sampérez e Francisco Pinto, certo? Esses mesmos. E olha que interessante, o padre Francisco Pinto era tão respeitado que os nativos chamavam ele de Amanaiara, que significa o Senhor da Chuva. Olha só. Esses jesuítas, usando todo o respeito cultural que eles conseguiram construir, dialogaram com líderes potiguaras que eram cruciais como os chefes Mar Grande e Pau Seco, e finalmente conseguiram negociar um tratado de paz lá em meados de 1599.
E a lógica para a prova aqui é fundamental. Sem essa paz selada com os potiguaras, a fundação de Natal jamais teria acontecido. O que nos leva àquela data clássica, 25 de dezembro de 1599, a fundação oficial da cidade de Natal. Então, forte construído, paz assinada, cidade fundada. Parecia que a cartilha da colonização tinha finalmente funcionado. Parecia. Parecia. Mas a política europeia tinha outros planos, né? A gente entra no período da União Ibérica, de 1580 a 1640. Uma crise dinástica louca faz com que o rei da Espanha assuma o trono de Portugal. E, de repente, do dia para a noite, o Brasil é território espanhol. E isso altera completamente a ordem econômica mundial. A Holanda, que na época era uma potência comercial fortíssima e emergente, estava travando uma guerra sangrenta de independência contra a Espanha. E a ironia da história é que antes da União Ibérica, os holandeses eram os maiores parceiros comerciais do Brasil. Eles estavam em todas. Em todas. Eles financiavam construção de engenho, transportavam o açúcar, refinavam o produto lá na Europa, eles lucravam horrores com o Brasil. E a Espanha, assumindo o controle imediatamente, decreta um embargo, proibindo qualquer navio holandês de atracar em portos controlados por espanhóis, o que, logicamente, incluía o Brasil. Cortaram as asinhas deles. Pois é. Aí os holandeses pensaram, a gente criou a infraestrutura, a gente refina isso tudo. Não vamos perder esse mercado de jeito nenhum. Então eles criam a famosa Companhia das Índias Ocidentais, a WIC, em 1621, que é uma mega corporação mercantil, mas armada até os dentes como um exército nacional. Uma coisa impressionante para a época. Sim, e em 1630 eles invadem logo o coração financeiro da colônia, Pernambuco. Mas aqui, analisando as fontes, me surge uma dúvida genuína sobre a lógica militar da coisa. Se a WIC era uma empresa feita para maximizar o lucro com o açúcar, por que gastar recurso, homens, pólvora, para invadir o Rio Grande do Norte? O Estado tinha pouquíssimos engenhos, tipo Cunhal e Ferreiro Torto. A balança financeira simplesmente não fecha. Sobrevive só exportando açúcar, né? Eles precisavam proteger a retaguarda de Pernambuco. O Rio Grande do Norte servia como uma zona tampão ideal para evitar que tropas luso-espanholas atacassem ali pelo norte. Faz sentido. Mas tem um segundo fator que é ainda mais pragmático: comida. Alimentação. O Rio Grande já dava os primeiros sinais da sua grande vocação histórica, que era a pecuária. O gado. O gado. Para sustentar um exército ocupante gigante e os trabalhadores dos engenhos lá em Pernambuco, os holandeses precisavam desesperadamente de carne bovina. Então, controlar o norte significava garantir o suprimento logístico deles. E é por isso que, em dezembro de 1633, a força holandesa vai lá e captura o Forte dos Reis Magos. Saquei. E durante esse domínio holandês acontece uma inversão que é brutal no jogo das alianças indígenas. Porque, vê só, os portugueses tinham pacificado e se aliado aos potiguaras ali no litoral. Quando os holandeses chegam, eles também precisam de força local. Aí o que eles fazem? Vão buscar os inimigos mortais dos potiguaras. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exato. Eles se aliam aos tapuias, mais especificamente aos índios janduís, que habitavam aquelas áreas mais para o interior. E essa aliança gera alguns dos capítulos mais sombrios e sangrentos, que inclusive são muito cobrados em prova. Com certeza. E para entender isso é fundamental conectar o agente holandês Jacob Habie a esse contexto. O Habie era um alemão que trabalhava para a Companhia das Índias Ocidentais e a missão dele era justamente liderar esses aliados janduís. E ele não brincava em serviço. Não, à medida que o domínio holandês começou a ruir e a população luso-brasileira começou a insurreição pernambucana, os holandeses adotaram táticas de terror extremo para sufocar qualquer revolta no Rio Grande do Norte. A gente está falando de massacres com requintes de genocídio mesmo. Em julho de 1645, ocorre o famigerado massacre de Cunhaú. O Habie e os aliados dele trancaram os colonos luso-brasileiros dentro da capela, bem na hora da missa, e exterminaram dezenas de pessoas. E poucos meses depois, em outubro do mesmo ano, o horror se repete com uma violência ainda mais gráfica no massacre de Uruaçu. É muito pesado. A crueldade empregada ali em Uruaçu contra a população civil e contra os líderes católicos foi friamente pensada para enviar uma mensagem de terror absoluto. E esses eventos, olha, não são só notas de rodapé na história.
Eles têm um impacto cultural muito vivo hoje. Muito forte no Estado. Sim, é vital para quem estuda lembrar que os mortos nesses eventos foram beatificados pelo Vaticano já no final do século XX. Foram reconhecidos como mártires por não renunciarem à fé católica diante da morte. E essa é exatamente a origem daquele feriado estadual de 3 de outubro no Rio Grande do Norte. A banca valia, adora exigir essa conexão, né? Período holandês, Jacob Rabi, os Janduís e os mártires. Adora. É um prato cheio para eles. Bom, eventualmente, a guerra de desgaste, combinada com os problemas da companhia lá na Europa, culmina na expulsão dos holandeses em 1654. O problema é que, quando os holandeses assinam a rendição e vão embora, o Rio Grande do Norte está, reduzido a cinzas. Terra arrasada. Propriedades destruídas, engenhos queimados, economia em colapso total. Pernambuco até conseguiu retomar a produção de açúcar depois. Mas no território potiguar, a cana nunca mais foi a mesma. E não tinha como ser, porque o solo litorâneo potiguar já era mais restrito para o açúcar em comparação àqueles vastos campos de massapê de Pernambuco, e agora, depois da guerra, faltava capital para reconstruir todos os engenhos destruídos. E foi bem nesse momento de vácuo econômico que a capitania encontrou a sua verdadeira vocação histórica, que foi o gado. E a mecânica da pecuária é completamente diferente da mecânica da cana, né? Completamente. A cana exige que a população fique ali concentrada no litoral, perto do porto, no solo úmido. O gado faz o exato oposto. Ele empurra a colonização lá para o interior. O boi precisa de pasto livre, de muita expansão territorial. E essa expansão só foi viabilizada pelas sesmarias que foram concedidas ao longo dos rios, principalmente na bacia do Rio Açu e na região do Seridó. Foi ali que se formou o que a gente chama de civilização do couro. E o couro servia para tudo na época, né? Para tudo. Era, assim, o plástico do período colonial. Servia para fazer roupa para os vaqueiros conseguirem enfrentar a caatinga cheia de espinhos, faziam portas, camas, cantis de água e, de forma muito lucrativa, embalagens para o fumo que era produzido na Bahia. Olha só, um mercado interligado. Totalmente. O gado vivo e o couro se tornaram a base de toda a economia potiguar. A boiada foi a verdadeira ferramenta de urbanização do interior. Cidades inteiras, tipo Caicó e Açu, nasceram e se estruturaram ao redor dessas rotas das boiadas e das grandes fazendas. E mais tarde, já no século XVIII, a Revolução Industrial Inglesa criaria uma demanda absurda por algodão. E o algodão entra perfeitamente aí. Exato. Esse mesmo interior seco, que já estava desbravado por causa da pecuária, ia se revelar perfeito para o cultivo algodoeiro. Só que tem um porém gigantesco nessa história de expansão. A ida das fazendas de gado rumo ao sertão não aconteceu pacificamente em um espaço vazio, esperando para ser ocupado. Nem de longe. Para criar o pasto, os criadores de gado precisavam tomar a terra e garantir acesso constante à água. E no sertão, a gente sabe, água é um recurso vital e muito escasso. E essas terras já tinham um dono. Eram habitadas por diversas nações indígenas que não tinham sido dizimadas lá no litoral. Eram os grupos que os colonizadores chamavam genericamente de tapuias. E esse embate de interesses resulta na eclosão da famosa Guerra dos Bárbaros. E olha, é sempre importante lembrar quem está estudando que bárbaro era um termo eurocêntrico, né? Super pejorativo, usado para desumanizar qualquer grupo nativo que ousasse resistir a essa expansão europeia. Era a desculpa perfeita para atacar. Exato. E esses grupos do interior perceberam rapidinho que o gado estava destruindo as áreas de caça e de coleta deles. Em resposta a isso, eles formaram uma aliança de resistência formidável que ficou conhecida como a Confederação dos Carires. Eles começaram a atacar as fazendas, matar o gado e expulsar os vaqueiros. E a ameaça a essa economia pecuária foi tão, mas tão severa, que a coroa portuguesa precisou acionar um mecanismo legal da época chamado Guerra Justa. Porque, em teoria, a lei de Portugal proibia a escravização de indígenas. Mas essa brecha da Guerra Justa dizia o seguinte: se os nativos fossem hostis à fé católica e ao domínio português, a guerra era legítima, e os capturados poderiam sim ser legalmente escravizados. Uma lei bem conveniente. Muito conveniente.
E adivinha quem Portugal contrata para fazer esse trabalho sujo lá no meio do sertão? Os mercenários, claro, o famoso Terço Paulista ou os bandeirantes, Domingos Jorge Velho é um nome que costuma aparecer muito nesse contexto. Mais um nome para anotar. Fiquem de olho. A questão é que a Força Militar Regular de Portugal simplesmente não conseguia combater no sertão seco. As táticas de emboscada dos nativos eram muito boas. Os bandeirantes, por outro lado, adotavam as próprias táticas indígenas de sobrevivência e combate nas matas, só que com o poder de fogo europeu. O resultado da Guerra dos Bárbaros foi um verdadeiro extermínio em massa. As nações indígenas foram impiedosamente caçadas, mortas ou escravizadas. E os sobreviventes que restaram dessa carnificina foram confinados em missões religiosas, naqueles aldeamentos controlados pela igreja, e ali dentro eles sofreram um processo profundo de apagamento cultural. Perderam a língua, perderam a identidade original. E, gente, isso é uma informação chave para entender o presente. Muito atual. Esse processo todo, sistemático de extermínio e assimilação forçada no interior, explica por que, demograficamente, o Rio Grande do Norte de hoje tem uma presença muito reduzida de comunidades indígenas originárias, principalmente se comparar com outras regiões do país. O sertão foi literalmente conquistado a ferro, fogo e no rastro do gado. É uma história dura. E, bom, com o interior conquistado e as grandes fazendas operando a todo vapor, a coroa portuguesa se deparou com um novo desafio: administrar essa imensidão toda. A burocracia precisava, de certa forma, acompanhar o ritmo do gado. E o ordenamento desse território foi feito com base em duas estruturas paralelas, que foram as freguesias e as vilas. E essa é uma daquelas diferenciações técnicas que salvam pontos preciosos em provas de concurso, viu? A freguesia era a demarcação religiosa, ou seja, a paróquia administrada pela igreja. A vila era a divisão política e administrativa, que é basicamente o que a gente chamaria hoje de município. E o coração político de uma vila era a Câmara Municipal. Mas as câmaras daquela época, elas tinham um nível de poder que as câmaras de vereadores de hoje nem sonham em ter, né? Ah, nem perto. No Brasil colônia, o poder central era super fraco e ficava muito distante. Então as câmaras municipais, que eram compostas pelos chamados homens bons, que na prática eram só os grandes proprietários de terras e de gado, essas câmaras eram o poder de fato. Eles mandavam em tudo. Em tudo, elas cobravam impostos, regulavam o comércio, funcionavam como um tribunal de justiça, organizavam a segurança e, incrivelmente, elas tinham o poder de declarar guerra e financiar milícias contra grupos indígenas sem nem precisar de autorização prévia de instâncias superiores. Era autonomia total. E a primeira localidade a receber esse status de vila no estado foi Estremoso, lá em 1760, construída em cima de uma antiga aldeia indígena Guajiru. Logo em seguida, o título foi concedido a Ares, Porto Alegre, e aos grandes núcleos que o gado fundou, tipo a Vila do Príncipe, que é a atual Caicó, e a Vila Nova da Princesa, a atual Açu. E lendo todo esse material que a gente analisou, um contraste geográfico salta aos olhos, porque enquanto o sertão estava lá, fervendo de atividade econômica e com novos centros de poder surgindo por causa da pecuária, a capital oficial, Natal, que estava lá no litoral desde 1599, parecia ter parado no tempo. É muito curioso isso. Natal passou séculos como uma povoação litorânea estagnada. Com uma população minúscula, era quase um entreposto burocrático esquecido. A riqueza, o dinamismo e o grande poder político da capitania durante praticamente todo o período colonial e imperial migraram inteiramente para o interior, seguindo justamente as rotas dessas boiadas. Chegando à nossa síntese final aqui. A história do Rio Grande do Norte, especialmente vista por essa lente de uma prova do Instituto Avalia, não é um conto linear e pacífico de descobrimento, de progresso bonitinho. Longe disso. É a história de um território forjado na mais implacável resistência indígena, que exigiu do Estado português um esforço militar colossal. É um pedaço de terra que foi disputado palmo a palmo pelas maiores potências da época, motivados não pela riqueza do local em si no começo, mas pela logística de proteger o açúcar lá de Pernambuco. E, fundamentalmente, é um estado que encontrou sua verdadeira base não na doçura dos canaviais do litoral, mas na brutalidade e na resiliência da pecuária lá no sertão semiárido. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão profunda sobre
como a geografia acaba definindo o destino de um lugar, sabe? Como assim? É que se pensar bem, a localização do Rio Grande do Norte, essa verdadeira esquina do continente que fica tão exposta no Atlântico, funcionou bem no início como uma maldição geopolítica. Foi a primeira porta de entrada para invasores franceses, invasores holandeses, atraiu um caos militar gigante. Sim, o alvo estava nas costas deles. Mas, paradoxalmente, a dura realidade do interior potiguar, aquele sertão que não servia para a economia clássica da cana, acabou forçando esse povo a uma adaptação extrema por meio do gado. O que era, a princípio, um obstáculo geográfico se tornou a grande ferramenta de salvação econômica e de domínio territorial. E aí fica a reflexão, o quanto dessa necessidade histórica de extrair vida de um ambiente hostil e resistir a forças externas tão maiores, o quanto disso ainda molda a identidade cultural e a garra de quem nasce nesse estado até os dias de hoje. Uma provocação excelente para fechar. O ambiente hostil ensinou a construir de uma forma diferente e, acima de tudo, a resistir. E para quem está acompanhando essa revisão, a gente espera que essa lógica causal, esse entendimento de como a economia ditou a guerra e como a guerra ditou o nascimento das cidades, esteja agora muito mais claro. Foquem nessas conexões políticas e nas consequências de longo prazo que a gente conversou hoje. Um excelente estudo para quem vai encarar a prova e a gente se vê na nossa próxima análise profunda. Até mais!